aqui comigo. E a senhora? A senhora, vem cá. Chegue aqui, deixa eu mostrar o que tem aqui no meu baú, olha só. Cheio de coisas, olha só. Vamos ver, quem é que sabe o que é isso aqui? Olha que bonito. É o quê? Cuia de tacacá. Isso aqui, quem sabe o que é isso aqui? Pra pegar camarão, matapi. E a gente usa isso como? E tem que colocar uma isca, tem que iscar ele e colocar na água. Isso aqui, alguém sabe o que é isso? A CAP representa o símbolo do Brasil. Quem pode me dizer o que é? O que significa isso aqui, da senhora? Isso pra mim é folclore, né? O vestido. Isso é um veste originado desde a dança dos índios e da África. Oi, professor. Oi, professora. Tudo bem? A partir de hoje, nós vamos nos encontrar para estudar o segundo módulo do Pró-Formação. Serão 8 encontros, cada um mais interessante do que o outro. E para começar, vamos falar, entre outras coisas, de História e de Geografia. Nós ainda vamos compreender como essas duas disciplinas são importantes para você e para toda a comunidade. Para muita gente, a história é feita apenas pelas grandes personalidades. E a geografia se resume ao nome dos rios e das capitais. Mas as coisas não são bem assim, não é mesmo? A história é feita assim por reis e presidentes, assim como a geografia estuda os rios e as capitais. Mas não é só isso, também fazem parte da história e da geografia as pessoas comuns, os trabalhadores, as donas de casa, os estudantes, o lugar onde moramos, o campo onde plantamos e a nossa escola. Nós somos parte fundamental da história que vivemos e ajudamos a construir. E é justamente sobre esse assunto que vai girar a primeira atividade do nosso programa. Vamos a ela? Esta é a professora Valdenora. Ela está conduzindo uma atividade que tem como tema a história e a geografia. Mas como será que eles estão estudando? Bem, para entender direitinho o que está acontecendo na sala de aula, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e começar pelo começo. A primeira coisa que a professora Valdenora fez quando começou a preparar a atividade foi levantar fontes da história e da geografia da sua localidade. E uma das melhores fontes para obter essas informações, ela logo descobriu, eram os próprios moradores. Onde a praça agora do relógio era um tabuado de madeira, onde o pessoal fazia a feira. E o trem passava na frente lá desse tabuado. Era a estação do trem lá. E hoje em dia não existe mais. Além dos depoimentos dos moradores, a professora também preparou sua atividade pesquisando nas mais diversas e variadas fontes, como livros, jornais, cartas, mapas e fotos. Em cada texto, em cada imagem pesquisada, ela descobria pedaços de uma história e de uma geografia que está sendo transformada e construída a cada dia. Ou seja, ela descobria que homens e mulheres juntos fazem a história e modificam o seu espaço de vida, transformam a paisagem do lugar, criam formas de viver e trabalhar. Hoje nós vamos falar de uma personagem muito importante para a nossa história. Barão do Rio Branco foi muito importante, ele ajudou muito a nossa comunidade, tá? É por isso que a nossa escola tem este nome. Vocês podem pesquisar no livro para verificar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre a vida do Barão do Rio Branco. Observe que para envolver seus alunos, a professora está utilizando em sala de aula o material que conseguiu levantar com sua pesquisa. Agora, ela está falando sobre importantes personalidades da comunidade. Essas
pessoas que nós acabamos de falar foram personagens muito importantes para a história da nossa cidade, história da nossa comunidade, certo? Então, alguém poderia me falar sobre algum desses personagens? Valdemar Henrique foi um grande poeta, ele construiu uma praça e está localizado em um lugar muito apropriado, tem brinquedos. E a história do Brasil? Os personagens importantes para a história do nosso Brasil. Alguém sabe me falar alguma personagem importante para essa história, para a nossa história? Dom Pedro I. Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Princesa Isabel. Princesa Isabel, ótimo. Quem mais sabe para... Tiradentes. Tiradentes. Então elas fazem parte da história do Brasil. E será que a nossa história, será que ela é importante para o nosso Brasil? E a história dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, são importantes? Quem participa da história da nossa escola? Meu pai participa do conselho escolar. Minha mãe ajuda a fazer a merenda da escola. Vocês conhecem esse prédio? Muito bem. Isso, é o Ver-o-Peso. Ver-o-Peso é um prédio muito importante na nossa cidade, né? O que será que as pessoas vão fazer no Ver-o-Peso? Muito Ver-o-Peso, ele trouxe benefícios para a nossa cidade? E que benefícios foram esses? É um lugar importante para fazer compras. Tem aqueles remédios feitos pelos índios que os trouxeram para cá. Sabia que os índios sabiam coisas assim, que curassem os outros. O Ver-o-Peso, será que ele só trouxe benefício ou ele trouxe problemas para a nossa cidade? Eles jogam muito lixo e quando chove alaga tudo. Você já tinha parado para pensar nisso antes? Nas mudanças que a construção de um prédio podem provocar em uma comunidade? Mas não é só para isso que a professora Valdenora está levantando a história desse importante prédio. O objetivo dela é um pouquinho mais abrangente. Mas será que é só Ver-o-Peso que é importante para a nossa cidade? Não, isso mesmo, existem outros prédios, como, por exemplo, na Cidade Velha, tá? Onde está a maior parte também dos nossos prédios bem antigos, como a Catedral da Sé, o Forte do Castelo. E a história da nossa vida, a história de vocês, é importante para a nossa cidade? Muito bem. Quem poderá me contar a história da sua vida? Os alunos realmente estão empolgados, querem narrar suas histórias de qualquer jeito. E grande parte desse envolvimento se deve à postura da professora, que levou seus alunos a abordarem uma questão significativa para eles a partir de uma situação real, uma situação que estivesse próxima das experiências deles. Quando eu tinha um aninho, eu gatinhava. Aí com 2 anos eu já comecei a falar. Eu morei aqui até 2 anos. Fiquei aqui até 2 anos, quando eu estudei no 12 de outubro. Depois eu saí do 12 de outubro, viajei para São Paulo, capital. Depois eu fiquei lá até meus 6 anos. Com 3, eu já estava engatinhando. Com 4, eu já estava aprendendo a andar. Você reparou numa coisa? Ninguém vive e faz uma história sozinho. Isso porque a nossa história está relacionada a outras histórias, do avô, do pai, do vizinho, que são as nossas fontes orais, que são os que nos contam parte da nossa própria história. Uma história que também está relacionada ao lugar onde vivemos, às transformações geográficas, às modificações da paisagem. Foi a partir desse raciocínio
que a professora Valdenora explicou para seus alunos a importância das fontes históricas, que ajudam a gente a reconstituir os fatos do passado. Ela não só pediu para os alunos trazerem para a sala de aula o maior número possível de fontes que tenham a ver com a história de cada um, como fotos, documentos, roupas, como também pediu para as crianças colherem depoimentos dos parentes mais antigos. Quando comecei a andar? Você começou a andar com 8 meses. Foi a partir desse raciocínio que a professora Valdenora explicou para seus alunos a importância das fontes históricas, que ajudam a gente a reconstituir os fatos do passado. Ela não só pediu para os alunos trazerem para a sala de aula o maior número possível de fontes que tenham a ver com a história de cada um, como fotos, documentos, roupas, como também pediu para as crianças colherem depoimentos dos parentes mais antigos. Mas e depois disso tudo, o que será que vai acontecer? O levantamento das fontes históricas foi um sucesso. As crianças realmente se empenharam e trouxeram para a sala de aula os mais diferentes tipos de documentos, cartas, fotos, papéis. Tudo que remetesse às histórias de vida de cada uma delas, tanto no aspecto social como no cultural. Orientados pela professora, as crianças começaram a registrar suas histórias. Para isso, colaram várias folhas de papel e fizeram uma linha do tempo. É nesse comprido papel que as crianças vão representar a história de cada época de suas vidas. Vão fixar fotografias, documentos, desenhar, fazer colagem de gravuras e palavras, além de escreverem textos com base nas informações que obtiveram na pesquisa. Com isso, elas estarão registrando e percebendo o movimento, a diversidade, as mudanças, as permanências, a sucessão e a duração dos acontecimentos de suas vidas e de sua localidade, entendendo-os como um todo interligado. Dessa forma, a professora pode mostrar aos alunos a importância de se conhecer a história e a geografia, compreender o mundo em que se vive e o mundo em que se gostaria de viver. Depois de registrarem suas vidas nas folhas de papel, os alunos foram orientados pela professora para transformar aquele material em uma espécie de livro. Veja que não é nada difícil, e cada um deles elaborou capas diferentes, além de criar desenhos e textos explicativos. O resultado, como você pode conferir, ficou excelente. É claro que eles não produziram exatamente um livro, mas mesmo assim, o resultado final da atividade possibilitou que esses alunos pudessem, pela primeira vez, registrar e ver suas vidas como um todo, integradas à história e à geografia de sua localidade e de sua família. O importante mesmo nessa atividade é que os alunos possam perceber que todos constroem a história e a geografia o tempo todo e em todos os lugares. Mas não pense você que uma atividade tão rica como essa se esgota por aqui. Ela também pode ser explorada para trabalhar os conteúdos de linguagens e códigos. Vamos ver por outro ângulo? A professora Valdenora vai aproveitar o trabalho que os alunos fizeram para falar sobre os diferentes significados que se pode fazer de um mesmo fato, um conteúdo que você já trabalhou na seção 1 do seu guia de estudos de linguagens e códigos. Mas vamos ver como é que a professora Valdenora vai desenvolver esse assunto. Este é o livro da Camila. Aqui tem uma foto. O que vocês estão vendo nessa foto? Muito bem. Mas será que para Camila essa foto tem algum significado? Tem, Camila? Eu coloquei essa foto no álbum porque significa que quando eu comecei a andar. Vocês viram que para Camila a foto tem um significado, o dia que ela começou a andar. A construção do livro sobre a vida de cada um é uma atividade altamente significativa para os alunos, como no caso da Camila. As imagens e os textos criados pelo autor de cada livro têm para ele significado especial, diferente do significado percebido pelas outras pessoas. Agora,
você vai rever o passo a passo da atividade, que é para não ficar nenhuma dúvida para trás. Depois você vai conhecer uma outra interessante atividade. Até já! A primeira etapa da atividade envolve uma pesquisa prévia sobre a localidade. Além de conversar com moradores mais idosos, a professora também levantou inúmeras fontes históricas. Na segunda etapa, a professora falou de personalidades históricas da localidade e do Brasil, para introduzir a noção de que todos fazem história. Em seguida, a professora mostrou para os alunos que na história todos são importantes e ainda pediu que levantassem suas histórias de vida. Depois de pesquisarem o próprio passado, os alunos organizaram suas fontes, fixando-as num papel comprido, uma espécie de linha do tempo de suas vidas. Finalizando a atividade, os alunos, a partir das linhas do tempo, produziram livros sanfonados com registros das suas histórias de vida. Eu li aqui no jornal que muitas famílias gastam 1/4 do salário em aluguel e metade do salário em comida. Afinal, quanto essas despesas representam do salário? Como podemos saber se é uma parte grande ou pequena? 1/4 mais 50%. Seria conta de fração? Acho que é dividir o salário por 4. Eu acho que eu pego o salário, divido por 4, a metade vai para alimentação e sobra 1/4 para pagar aluguel. Eu acho que ele gasta muito. Parece que por aqui o pessoal está com dificuldades em somar frações. Mas se eles tivessem participado da atividade que começa agora, certamente teriam mais facilidades. Quer saber como? Olha só. Muitas vezes é possível partir de uma simples brincadeira para trabalhar com vários conteúdos curriculares. E foi exatamente isso que a professora Valdenora fez quando encontrou seus alunos brincando de encher garrafinhas com água. Ela viu naquela brincadeira uma ótima oportunidade para desenvolver uma atividade sobre a soma de frações. Uma atividade que ela já estava preparando para desenvolver com seus alunos. Juliana, tá? Diego, Larissa. A primeira coisa que a professora fez foi dividir os alunos em 5 grupos e entregar para cada um deles uma garrafa e 4 copos iguais. Os alunos foram ficando cada vez mais intrigados com aquilo. Aonde, afinal, a professora queria chegar? Estou deixando uma garrafa com água, tá? Cheia d'água. Vocês vão dividir de maneira que fique 1/3 na garrafa. Observe que a professora não deu maiores explicações para o grupo 1, deixando que as próprias crianças descobrissem a melhor maneira de se chegar à quantidade desejada. Isso não é o quê? Eu sei, vou colocar cheio. Para esse grupo, a professora pediu que fosse deixado na garrafa metade da água. E agora, esse faz? Já esse outro deveria ficar com 2/3 de água na garrafa. Só tem 1/3 aí, coloca mais água. Faz aí 2/3, faz aí 2/3. Então, 1/3 só. Ainda restam mais 2 grupos. Um que deve deixar a garrafa com 3/4 de água e esse último, que tem como missão deixar a garrafa com apenas 1/4 de água. Um dos aspectos mais expressivos dessa atividade é que, além de seu aspecto lúdico, as crianças aprendem brincando, ela também leva os alunos a interagirem com o meio, no caso a água, com objetos como as garrafas e os copos e com outras pessoas, afinal eles estão trabalhando em grupo. Esse é um detalhe que vale a pena a gente ver de novo.
Observe como eles realmente estão interagindo entre eles e com o seu meio, e com isso, desenvolvendo sua capacidade de raciocinar. A professora Valdenora ficou bastante orgulhosa do desempenho de seus alunos, que conseguiram separar direitinho as quantidades de água nas garrafas. Mas e agora? O que será que a professora vai fazer? Vocês fizeram? Vocês pegaram as garrafinhas, colocaram uma parte da água na garrafinha, não foi? Então, se nós pegarmos essa parte de água que vocês colocarem na garrafinha e passarmos para uma garrafinha, será que vai encher, vai dar um número exato? Será que vai encher uma garrafa, 2 garrafas, 3 garrafas, 4 garrafas? Vai? Ou será que uma vai ficar com uma parte de água? Vai ficar só com uma fração da água? Vai? Nós já sabemos isso, nós vamos ter o quê? Colocar a mão na massa, né? Observe que, mais uma vez, a professora explicou a atividade, mas sem detalhar como fazê-la. A professora apenas pediu que seus alunos descobrissem quantas garrafas poderiam ser enchidas com as quantidades de água separadas. Mas não disse como isso poderia ser feito, obrigando as crianças a raciocinarem. Pronto, aí está. A quantidade de água separada foi suficiente para encher 2 garrafas inteiras, mais a metade de uma terceira. Você viu como as crianças ficaram animadas com essa atividade? É ou não é interessante ensinar soma de frações dessa forma? Pois assim, mais do que decorar fórmulas, a criança é levada a raciocinar, a materializar as frações. Colocando literalmente a mão na massa. Ou melhor, na água. Uma atividade que tem tudo a ver com vários conceitos de psicologia que estão sendo trabalhados nesse módulo. Mas espera um pouquinho. Segundo as crianças, a soma deu 2,5 garrafas. Mas será que é isso mesmo? E a soma no caderno? As crianças não vão fazer essa soma de frações ali, preto no branco? É claro que sim, pois nem sempre elas vão poder usar garrafas e copos para somar frações. Cada equipe que ficou com a sua fração... Existem vários modos de se somar frações. Por isso, a professora deixou seus alunos à vontade, com liberdade para escolher a maneira como iriam fazer a operação. Alguns fizeram desta forma. Primeiro, eles juntaram 1/3 com 2/3, e deu uma garrafa cheia. Depois, juntaram 3/4 com 1/4, e deu outra garrafa cheia. Mas ainda havia uma garrafinha pela metade. Então, no total, são 2,5 garrafinhas. Mas alguns alunos preferiram usar esse outro método. Eles viram que podiam escrever todas as frações na forma de 12avos. Fizeram isso e depois somaram. Deu 30 12avos, que é o mesmo que 2,5. Viu só que atividade dinâmica para você ensinar soma de frações para seus alunos? É ou não é uma boa sugestão? Ah, um detalhe. Não sei se você reconheceu, mas esta atividade também está no guia de estudos da unidade 1, só que um pouquinho diferente, com outros números. Voltando à questão dos gastos do salário, será que dá para a gente ver que parte é gasta com aluguel e comida? As frações gastas com cada um são 1/4 e metade. Mas metade do salário é o mesmo que 2/4 do salário. Então, no total são gastos 3/4 do salário. Divida a sala em 5 grupos e dê para cada um garrafas e copos iguais. Peça para cada grupo deixar uma fração de água na garrafa. Depois, peça para eles somarem as quantidades de água separadas e descobrirem quantas garrafas cheias e mais que fração de garrafa conseguirão formar. Por fim, para verificar a soma, seus alunos devem realizar a operação no caderno da forma que acharem melhor. Pois é, como você já deve ter notado nos 8 programas do módulo 1, o Proformação não pretende apenas proporcionar a titulação de professores. Nossa meta, muito mais abrangente,
é promover uma real melhoria na educação em nosso país. E é por isso, professor e professora, que nós temos procurado a cada programa mostrar como uma atividade em sala de aula pode ser dinâmica, envolvente e educativa ao mesmo tempo. Atividades que vão enriquecer o seu trabalho e vão ajudar também a garantir a qualidade da escola pública no Brasil. Mas nós não vamos nos limitar apenas às atividades pedagógicas. Por isso, nos 8 programas deste segundo módulo, a gente também pretende refletir, junto com você, sobre o sistema educacional no Brasil. Isso dá o que pensar, não é verdade? Até mais!